O nosso podcast de hoje é um bate-papo com Marcos da Rocha Mendes. Ele é médico, é político, aliás, há muito tempo. Marquinho Mendes, como vai você? Olha, um prazer estar aqui com você, Cabral, bater um papo aqui sobre a nossa cidade, que é a nossa paixão, o nosso amor, né? Eu nunca escondi o amor que eu tenho por essa cidade. São 30 anos de vida pública e, graças a Deus, você falou que eu não sou tão velho assim, mas eu tenho uma história, né, nessa cidade que me leva hoje a estar aqui conversando com você sobre o nosso futuro, um futuro que pode ser muito próximo, né? Já que nós teremos processo eleitoral o ano que vem. E vamos bater um papinho com você, é sempre bom. O nosso podcast tem o oferecimento da Ecomix Gestão Ambiental, do Shopping Canal e da Barbearia Boulevard. A gente volta já. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. E então, logo assim que começamos a noticiar de que Marquinho Mendes seria o nosso convidado desse episódio, apareceram as pessoas enviando perguntas para ele. E a gente começa não com a pergunta, mas com a declaração carinhosa da nossa querida amiga, colunista social, Aretusa Nogueira. Minha amiga. Ela diz o seguinte: Marquinhos, por favor, não emagreça. Você está lindo assim, mais fortinho. Aretusa é um amor de pessoa que nós temos um carinho, temos uma história, né? E eu tenho um respeito muito grande. Eu quero agradecer. Pode ficar tranquila que mesmo que eu queira, Aretusa, eu não consigo emagrecer. Minha esposa me cobra, mas tem que emagrecer, tem que emagrecer. Eu digo, não, me deixa assim mesmo, porque eu estou feliz do jeito que eu estou. Então, essa história de emagrecer, eu já passei da idade dessa história de ter que emagrecer por estética. Hoje eu faço só... Passou da idade? Você é de 59. É, 59. Ou seja, eu tenho 64 anos. 64 Cabral. anos. 64 anos, bem vividos. Consegue ser mais velho do que eu ainda, né? Não sei, parece você ser meu pai, mas se eu sou mais velho, eu não sei. Marquinho Mendes, lá pelas bandas de 1945 foi fundado o PDT, o PTB, Partido Trabalhista. PTB antigo do meu pai. Ele foi um dos fundadores. Foi um dos fundadores. Em 1954, data importante no calendário, em 1954 ele foi eleito vereador. Vereador, isso mesmo. Você nasceu em 59, isso mesmo. logo em seguida. Eu tinha 5 anos de idade. Como foi o seu ingresso na política? Depois disso, na realidade, eu nasci 5 anos após. Meu ingresso, Cabral, foi por influência do meu pai, né? Eu confesso que eu sempre acompanhei o meu pai. Meu pai teve uma formação para a minha vida muito importante de exemplo, porque foi um exemplo de um homem, Cabral, de pai, de marido, de homem público. A época, não foi a época que você mais do que eu, porque você é mais velho do que eu, que você viveu, foi uma época onde nós não tínhamos o que temos hoje, que é a questão da democracia, onde se podia colocar e expressar livremente suas correntes ideológicas. E meu pai, na época, sempre foi considerado oposição. Meu pai sempre foi considerado aquele, por ser do PTB, né, e posteriormente do MDB, sempre oposição ao governo. O governo, na época de ditadura,
E isso nos levou a ter, né, memórias que não conseguem, de maneira nenhuma, o tempo passa e não conseguem retirar. Porque eu me lembro muito bem, Cabral, quando meu pai era deputado estadual, você falou vereador, deputado estadual, meu pai foi cassado pela Revolução. Em 68, né? 68. Foi cassado pela Revolução. E eu falei que eu não me esqueço, porque nós passamos, meus irmãos e eu, minha mãe, nós passamos um Natal com meu pai preso na Fortaleza, ali em Niterói, preso político, porque era de oposição. Na época, quem era de oposição era comunista, né? E ele sempre lutou pela democracia. Ele foi uma das vítimas do AI-5, Do né? AI-5. Do AI-5. Do AI-5. E há quem defenda ainda até hoje o retorno do AI-5, né? Irmão, quem não passou como eu passei, com o pai preso, sem justificativa nenhuma, um Natal sem o pai, porque foi preso injustamente, só por ser de partido na época de oposição. A família teve que se mudar, né? Em função disso. Né? Em função. E passamos um período muito difícil em decorrência disso, mas meu pai sempre de cabeça erguida, sempre mostrando que esse era o melhor caminho, a procura pela democracia. E isso ficou gravado na minha vida, né? A luta desse homem, que foi o Wilson Mendes, para que nós pudéssemos estar vivendo hoje livremente, falando o que a gente deseja, colocando as nossas correntes ideológicas, e isso graças a homens como Wilson Mendes. Então ele foi um exemplo da minha vida. Aí, posteriormente, eu fui estudar fora, né? Eu fiz medicina, voltei, eu me formei em 83, e em 86 eu voltei para Cabo Frio, fiz 3 anos de residência médica, voltei e comecei a exercer minha profissão em Cabo Frio. Em 1992, eu fui convidado pelo meu pai, né? E eu digo que não foi um convite, não, foi uma convocação. Uma intimação. Uma intimação. Falou: Marquinho, você precisa ser candidato com o Zé Bonifácio. Eu prontamente, já gostava da política, né? E você vai ser candidato a vereador. Eu prontamente, já que eu já gostava e queria, eu fui candidato a vereador. Na época, em 1992, tivemos mais de 1.000 votos como candidato a vereador. Foi ali que eu iniciei minha vida pública, por influência dele. E Zé Bonifácio prefeito, eu fui presidente da Câmara. E aí começou minha vida, mas eu digo que começou por influência do meu pai, Wilson Mendes. E sempre foi, Cabral, o meu exemplo de vida. Então você tem uma história assim parecida com o início na política do seu tio Assi Rocha. Foi também por influência do pai. De vovô Vito. Né? Vovô Vito. Lá na nossa família, Cabral, tinha vovô Vito, que é o Vitor Rocha, e vovô Carlito, que é Carlos Mendes. Todos dois, né, era o pai de papai e o pai de mamãe. Todos dois gostavam e participavam da política. Então não poderia dar outra coisa, né? Não podia. Juntou Rocha com Mendes, aí deu Marquinho Mendes, que é... Vou falar em Assi Rocha, foi uma das grandes figuras nosso da guru. Cidade. O guru, bem-humorado, muitas histórias. E mais do que isso, sempre foi o que falta hoje, eu digo que falta hoje a classe política, sempre foi autêntico e verdadeiro, Cabral. Ele não tinha essa história que existe hoje, de que o político cumprimenta, acorda e não cumpre. O acordo tem que ser cumprido, e ele sempre falava o seguinte: ninguém é obrigado a apertar a mão, apertou a mão, tem que cumprir. E a palavra de Assi valia. E ele era muito sincero nas suas posições. Assi deixou saudades para a gente. De muitas histórias, muito foi folclore. o nosso guru do Legislativo. Né? Uma história dele, assim, que te marcou. Assi tem várias, né? Várias. Só uma. Várias histórias. Eu gostaria de contar aqui, mas não posso contar aqui no podcast. Entendeu? Porque são histórias que a gente tem que contar em off. Então pode ser a outra, e não essa, né? Ele era muito... Aliás, naquela Câmara daquela época, quando você se elegeu... Cabral, a política era diferente. Era bem diferente. Né? Não era profissional como é hoje. A política hoje virou, infelizmente, né, eu sempre coloco que
As pessoas hoje não têm o que nós tínhamos no passado e nós do passado ainda temos até hoje, que é encarar a política não como profissão, mas sim como um mecanismo, um instrumento de mudar a vida de uma cidade. Hoje não, Cabral. Hoje você se candidata, e a maioria, 99,9%, para ter um salário que ele possa ter um conforto no futuro. Hoje são poucos aqueles que pensam no povo, que pensam na melhoria da sua cidade, melhoria do seu estado, do país onde você vive. Infelizmente, hoje a política é dessa forma, mas lá atrás não. Lá atrás nós tínhamos uma política que a gente encontrava pessoas comprometidas com o desenvolvimento, querendo ajudar as pessoas. Hoje em dia é muito difícil, Cabral, mas eu falo sempre para as pessoas falam assim: Marquinho, cara, você já foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, deputado federal, 3 vezes prefeito, e por que você quer ser, e você é pré-candidato a prefeito o ano que vem nas eleições, ou na eleição do ano que vem? Eu falo o seguinte, que se nós que pensamos dessa forma ficarmos de braços cruzados, não haverá possibilidade de transformação da cidade. É por isso, Cabral, que hoje eu estou aqui com você, primeiro, satisfação muito grande, você é meu amigo, de estar batendo esse papo. Segundo, para reafirmar esse meu compromisso com a minha volta à prefeitura como pré-candidato para transformação. Eu fiz no passado, quero voltar a fazer agora no presente. Então, a política que nós vivemos no passado era uma política diferente. A política do amadorismo, não tinha esse profissionalismo. Você se elegeu vereador pelo PDT, né? Seu primeiro partido. Meu primeiro partido foi o PDT. Eu, em 96. Já era presidente do partido aqui, na época, já era Bonifácio. Bonifácio. Aliás, fala em Bonifácio, o nosso companheiro Milton Alencar está lançando um documentário, né, sobre Zé Bonifácio. Eu estarei lá. Fácil é Bonifácio. Que é o resgate de um dingo de campanha, de uma das campanhas vitoriosas. Não, nessa campanha ele não se elegeu. É fácil, é Bonifácio, não é? Muito bem. Aí você se elegeu, você retornou em 86 e se elegeu em 88. 92. 92 é vereador. Vereador. Quem eram seus colegas de partido, de Câmara naquela época? As pessoas brincavam, porque nós tínhamos 3 vereadores da mesma família, que era eu, Alfredo e Acir. Era tio, primos, primo de Alfredo, e Acir, que era nosso tio. Então, éramos 3 vereadores da família. Eu, Acir Rocha... Antônio Carlos não é seu parente? Não, Antônio Carlos não é meu parente, não. A Trindade não é meu parente, não. É só Rocha, Mendes e Nogueira. Isso aí. Aí nós tínhamos Antônio Carlos, Aris Bessa, Liaquim Schwidtz, que é o russo. Liaquim Schwidtz, é russo. Adailton de Andrade, você lembra de Adailton de Andrade? Brisquete também? Não, Brisquete não. Não era esse mandato. Adailton de Andrade, Jânio Mendes, entendeu? Em 92 foi na eleição de Ivo Saldanha? Não, em 92 foi a eleição de Zé Bonifácio. Foi a eleição de Bonifácio, exatamente. Ele foi prefeito e nós assumimos como vereador. Ali que iniciou tudo. Toda a minha vida pública iniciou naquele momento. E você foi o mais votado na época? Fui mais Chegou votado, a presidente da Câmara? Cheguei de imediato, porque na época, o Gilmar Sampaio também era vereador na época, né? E havia uma disputa, e eu, como estava iniciando minha vida pública, eu não queria assumir a presidência da Câmara. Mas tinha uma disputa, uma briga interna, né, sobre a presidência. E Zé Bonifácio bateu o martelo. Então, eu vou escolher meu candidato e vai ser Marquinho Mendes. Aí, como eu estava iniciando, não teve pela nossa base, né, uma oposição, eu fui eleito presidente da Câmara, fui eu presidente de 92 a 94 na Câmara Municipal. Muito bem. Esse é o nosso podcast com Marquinho Mendes e a gente volta já. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços.
Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. E aí então, Marco Mendes, eleito vereador em 92 no PDT, mas nós vamos falar de política, mas também é bom falar de outros assuntos. Por exemplo, futebol. Na época você era... Eu sempre fui do Tamoio. eu sempre fui apaixonado por futebol, né, Cabral? Sempre. Só tem um defeito, né? Você A minha vida, tricolor, né? graças a Deus, campeão campeão da Libertadores, e segunda-feira, 3 horas da tarde, nós temos encontro marcado, que é o primeiro jogo do Mundial. Estaremos torcendo pro Fluminense, sem é. dúvida. Embora... Lá em casa é o seguinte, lá em casa não precisa nem pedir. Eu brinco o seguinte, os filhos não tem, eu só dou 2 opções lá em casa. Ou ser Fluminense ou Fluminense. Não tem outra opção. Não, a paixão de ser um Vasco da Gama é uma coisa... É um sofrimento intenso, né? Intenso. Muito bem. Na época você jogava pelo Tamoio. Jogava pelo Tamoio. Sempre Tamoio. Sempre Tamoio. Quem eram seus colegas de quadra? Eu, Elcio Azevedo. Jogava muito também, Jogava né? Zé Ricardo. Alfredo Barreto, né, que era um craque. Alfredo foi o melhor jogador de futsal que eu conheci jogando. Alfredo era craque. Elcio também. Elcio era muito bom. Era Tonho, irmão do Elcio, que também era um jogador. Marcelo Peixe, Totonho. Nós tínhamos um grupo que era um grupo que, além do futebol, nós tínhamos uma amizade e uma convivência diária muito grande. Né? Que nós os jogos eram disputadíssimos. Que nós treinávamos todo dia, cada um com seu emprego, mas à noite nós íamos para o Tamoio e tinha um treino diário e era uma disputa saudável. Nós enchíamos o ginásio, o povo participava, né? Hoje em dia, hoje não tem nem mais ginásio. O ginásio que eu construí, destruíram tudo. Né? É com a tristeza que a gente fala de futebol e lembra, né? Porque eu construí o ginásio Vivaldo Barreto, que eu fiz uma homenagem ao seu Barreto, né? Da alta fusão, não. Da piscina, da Flavan. Da Flavan, Eu fiz uma homenagem ao seu Barreto e construí também o ginásio João Augusto, em Tamoios, né, para a população. Hoje você passa e eu terminei o ginásio Alfredo Barreto. Cabral, dói no coração. Você passa e a destruição foi total, não existe mais ginásio. Acabaram com os nossos ginásios. Então, voltando aqui, sempre gostei muito do futebol. E o futebol naquela época, eu digo que o povo participava. Era acirrado, o campeonato era acirrado, a gente disputávamos também o estadual de futsal. E isso, para a gente, é muito legal, porque nós iniciamos lá atrás. Infelizmente, Eliseu Pombo era o técnico. Era o técnico. Já tinha deixado... Começou como goleiro, depois se tornou técnico, né? E um excelente técnico, digo de passagem. Conhecedor. Pois é. E na política, qual foi o maior drible que você já levou? Eu acho que eu levo até hoje, que são as decepções. Eu tenho um defeito na minha vida, Cabral, é de confiar nas pessoas. Eu confio porque eu acho que as pessoas vão agir como eu ajo. Então, as decepções, as traições, isso marca na nossa vida. E eu tenho driblado, eu falo o seguinte, você tem que ser artista para driblar essas adversidades que a vida, né, e a política te traz. Eu tenho feito isso na minha vida pública direto, Cabral. Nessa recente decisão da Câmara sobre, na apreciação do parecer do Tribunal de Contas, suas contas, que foram rejeitadas pela Câmara, por 11-6, houve traição? Eu digo o seguinte, ninguém é obrigado, Cabral, a sentar com você e apertar sua mão e falar o seu voto. Por isso que eu falo, eu não aceito
pessoas que afirmam votar com você e chegam na hora, votam contra. Eu tenho, não vou citar um nome, mas eu conversei com todos os vereadores, todos. Eu falando bem claro assim, olha, eu estou aqui porque eu preciso agora de vocês. O que está em votação é a votação política, porque não existe votação técnica em parecer do Tribunal de Contas do Estado, é uma votação política e sempre foi. E eu sempre coloquei para ele o seguinte, eu fui prefeito por 3 mandatos, nunca pedi a um vereador meu da base para que pudesse votar contra contas de prefeito. Nem eu, e quero deixar bem claro, nem José Bonifácio. Quero abrir um parênteses aqui, José Bonifácio nunca pediu para um vereador votar contra político. Por quê? O Tribunal de Contas faz uma análise técnica e a Câmara faz uma votação política. E eu, nessa votação, procurei cada vereador. E tem um vereador, né, que foi bem claro comigo, olha, eu não posso, de maneira nenhuma, mesmo amando você do jeito que eu amo, eu vou deixar bem claro que eu não vou votar com você, porque me fizeram uma proposta irrecusável. E eu não vou votar com você. Essa pessoa tem valor para comigo. Muito mais do que aqueles que apertaram minha mão, se comprometeram comigo e me traíram. Então, aquilo que eu falei para você, o homem tem que ter palavra. Ninguém é obrigado a acordar nada com o outro. Mas apertou a mão, Cabral, tem que cumprir. Eu vou contar um fato rapidinho que a gente corre quanto tempo. Eu fui para você ver quem eu sou. Eu fui deputado estadual, Sérgio Cabral era o presidente da Assembleia. Eu cheguei na Assembleia Legislativa e, acordo entre nós, eu ia assumir a presidência da Comissão de Turismo. Né? Tudo certo. Tá? Na hora lá, Cabral me tira a minha comissão, sem falar comigo, e dá para outro partido, por composição. Eu, na mesma hora, eu me lembro como fosse hoje, subi lá, não conhecia Cabral. Falei assim, presidente, foi isso aqui que nós acertamos? Aí ele, não. O senhor me comunicou que ia me retirar da presidência? Tá? Então é o seguinte, a partir de hoje, presidente, está aqui, ó. Eu não aceito nenhuma nomeação, porque na minha terra, e eu aprendi com meu pai, que o homem tem que ter palavra, o político tem que ter palavra. Ficamos 2 meses sem se falar. Um dia eu estou lá no meu gabinete, o telefone toca, era da presidência Sérgio Cabral. O presidente quer falar com você. Eu fui lá. O Sérgio virou para mim e falou assim, ó, deputado, eu estou aqui para te pedir perdão, porque fui eu que errei. Depois desse dia, nós nos tornamos muito amigos, mas para você ver que é importante você, se apertar a mão, Cabral, você honrar com o seu aperto de mão. Na votação da Câmara, Isso. 11 votos contra 6. Isso. Houve traição? Muitas. Não posso nomear porque a eleição foi, infelizmente, foi escrutínio secreto, é voto secreto. Você conhece André Luiz Lobo? André Luiz Lobo é meu parceiro. Vereador André Jacaré. Meu parceiro. Esse é parceiro firme, leal, companheiro. Eu falo o seguinte, Jacaré foi um presente que Deus me deu, porque rapaz, o Gordinho é um cara batalhador, é um cara amigo, é um cara leal, lutou o tempo todo pelas minhas contas na Câmara. Chegou para a gente essa mensagem dele aqui. Deixa eu ler para você que, de repente, você responde até a colocação que ele fez aqui. Antes de mais nada, prefeito, quero externar minha tristeza pela covardia que foi feita com você na votação das suas contas, da qual participei e deu meu voto a seu favor por te conhecer e saber o quanto você quer reconstruir nossa cidade. Minha pergunta, qual é o sentimento hoje no seu coração por saber que tantos que ali foram seus correligionários e que nessa oportunidade votaram contra
aquilo que você esperava, que era a aprovação das contas. Eu posso falar porque por duas pessoas que eu posso citar aqui, né, que é Jacaré e o Átila da Ótila, que manifestou o voto. Não, e mostrou o voto dele, né? Mostrou o voto dele, né? Favorável. E mais 4 votos que eu tive. Eu falo que eu sou grato e serei grato muito a essas 6 pessoas, que eu sei quais são, que eu não vou nominar aqui, porque a votação é secreta e eu não posso fazer dessa forma. Essas 6 pessoas, esses 6 vereadores. E a vida, Cabral, é uma roda gigante. Eu tenho certeza absoluta que uma hora você está aqui embaixo, mas outra hora você pode estar lá em cima. E eu aprendi na vida, porque eu digo que se a vida, e a vida nos ensina, é que você tem que priorizar o senso de justiça. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai me possibilitar ser prefeito o ano que vem. Como pré-candidato, eu posso falar isso. Eu estou nas ruas. E essa votação não vai impossibilitar que eu seja candidato. Posso afirmar a você e afirmar a todos que nos assistem. Mas a decisão da Câmara é irreversível. A votação da Câmara é irreversível. O questionamento sobre a votação que é questionável. Tá? Então, tem vários pontos que eu não vou citar aqui, que senão eu estaria dando aqui aos meus adversários a possibilidade de se preparar para que a gente vai tomar as medidas que a gente vai tomar. Mas eu quero tranquilizar a todos, porque eu tenho certeza absoluta. E mais do que isso, o Cabral, hoje, com a nova lei de improbidade aprovada pelo Bolsonaro, né, que se existe uma coisa boa que o Bolsonaro fez, foi essa lei, que agora, para ter, né, a improbidade administrativa, tem que ter comprovação do dolo. E a comprovação, nas minhas contas, não houve dolo ao erário público. Então, são certos fatores que nós vamos questionar, e eu não tenho dúvida nenhuma que eu serei candidato o ano que vem. Marquinhos Mendes, de onde vieram, de onde surgiram as interferências nessa votação na Câmara? Olha, de onde vieram, eu não posso afirmar que eu estaria aqui cometendo aqui, eu teria que provar. Né? Quando não existe prova, você não pode acusar. Né? Mas que houve, eu tenho certeza que houve. Você acredita que... O poder econômico atuou? Não. Outros pré-candidatos à prefeitura, algum candidato à prefeitura, tenha tido interferência na votação? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. E o povo sabe quem foi. Eu sabe. Tem um possível pré-candidato, né, que é caracterizado por agir dessa forma. Tem um possível pré-candidato que acha que pode comprar tudo, inclusive a eleição do ano que vem. Só que ele esquece que quem decide não é o poder econômico. Quem decide é a vontade popular. Se ele tem medo de participar e usa esses artifícios, é porque é um pobre coitado que não sabe o que significa democracia, que é a escolha do povo. Mas o povo não é bobo, Cabral. Eu falo sempre para o meu povo e para o povo cabofriense. Pega o dinheiro que esses possíveis candidatos possam te oferecer. Primeiro que o dinheiro não é dele. Né? O dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo. Então pega mesmo. Só que eu sempre coloquei que eu nunca entraria nesse jogo. No jogo de compra do poder econômico, meu jogo é outro. Rapaz. Meu jogo, eu sempre fui, de mostrar o que eu fiz e de o que eu poderei fazer voltando à prefeitura. Sempre foi esse. O professor Totonho Nogueira, em nome do blog do Totonho que ele tem, ele pergunta como tocar, a pergunta feita por ele, enviada para a gente, como tocar a campanha com a dúvida dela ser interrompida. Não terá dúvida, porque nós só iremos e vamos ter, eu tenho essa certeza que eu irei, com deferimento. Eu não irei se tiver indeferido. E eu tenho certeza absoluta que o ano que vem eu terei o meu deferimento. Porque nós vamos solucionar essa questão. A única questão hoje é essa questão da Câmara.
A decisão da Câmara, você recorre da decisão? Já já ingressei na Câmara, pedindo o inteiro teor do processo, e a gente vai arguir judicialmente essa decisão. Você acredita no deferimento do seu pedido de candidatura? Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não tenho dúvida nenhuma. E vou mostrar a vocês que eu serei candidato o ano que vem, com o deferimento, viu? Você está no MDB. Eu estou no MDB. No mesmo partido está o Miguel Alencar, que também se colocou como pré-candidato. Sim. Bom, como vai ser de agora por diante? Daqui a pouco. Tá. Daqui a pouco. A gente volta já. Podcast Moacir Cabral. Uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento. Shopping Canal de Cabo Frio. Opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. E a gente volta a conversar com Marcos da Rocha Mendes, Marquinho Mendes. Falávamos aí do MDB com 2 pré-candidatos. Você e também o presidente da Câmara, o vereador Miguel Alencar. Como vai ser de agora por diante? Eu estou falando aqui em democracia. É liberdade de escolha. O partido vai escolher o seu candidato no ano que vem, né? E eu estou muito seguro que o candidato a ser escolhido, nós seremos escolhido o candidato pelo MDB. Espero contar com o apoio de Miguel, de todos aqueles que queiram permanecer no MDB, para que a gente possa fazer a reconstrução da cidade. Você tem uma convicção muito grande que pode reverter, pode garantir a sua candidatura? Eu não tenho dúvida nenhuma. Que você não pensou e não tem nenhum plano B nessa caminhada? Eu tenho o plano M. Sempre foi, é o de Marquinho. Olha, o Milton Roberto, empresário. O Careca, o nosso Xandão, aqui, o Xandão do Boulevard Canal, ele disse: qual é a estratégia para manter a campanha? Qual a estratégia para manter a campanha? Primeiro que nós estamos num período pré-eleitoral, né? Então a gente não está a gente está em campanha. Não existe campanha, existe pré-campanha. Pré-campanha, né? Porque senão amanhã a gente vai ser penalizado por campanha extemporânea. Milton, a gente tem feito, e o que eu tenho feito da minha vida já é uma pré-campanha. Eu estou nas ruas, eu estou na feira, eu estou no mercado, eu estou atendendo o povo que hoje é desassistido pelo poder público no meu escritório, porque, infelizmente, as pessoas hoje, para marcar um ortopedista, demora aí 4 meses, 5 meses para marcar uma consulta, Cabral, com um ortopedista. E eu tenho assistido muitas pessoas que eu posso, né, porque eu trabalho no centro ortopédico, que eu tenho que sustentar minha família, né? Eu ainda continuo trabalhando como ortopedista no centro ortopédico e também atendo no meu escritório todas as pessoas que necessitam de atendimento e não conseguem no poder público. E eu atendo todas elas no meu escritório. Então, aliás, Marquinhos, só uma observação. Eu tenho visto na mídia social muita gente reclamando que não está havendo cirurgia. Não, nenhuma, Cabral. Ortopédica. É um absurdo. O que houve? O que houve é o seguinte: hoje você não consegue nem tirar um cisto sinovial. O que é cisto sinovial? Aquela bolinha que a gente tem, que aparece no tendão, na bainha do tendão. Troço simples, nem isso. Quanto mais cirurgia de fixação de fratura. Não se faz mais nada nessa cidade, Cabral. Nada, não se opera nada. Tudo agora é transferência. Não tem setor de ortopedia hoje cirúrgico em Cabo Frio. É uma bagunça, é uma vergonha. É uma vergonha. A prefeitura também não tem mais convênio com as clínicas especializadas? Não tem mais. Acabaram com o convênio que tinha com a Cotrel, né? No Hospital Santa Isabel, que atendia ambulatório, e também a parte cirúrgica que se fazia no Hospital Santa Isabel. Não existe mais. Só que quando você faz a opção de... Não estou aqui questionando, não. É um direito da prefeitura.
quando você tem uma interrupção de um serviço, Cabral, você tem que ter uma alternativa. Não pode ser agora não dar a opção do cabo-friense ser operado aqui na cidade de Cabo Frio. Aí você pergunta assim, Marquinho, tem cirurgias de alta complexidade que tem que ser operado. Concordo com você, de alta complexidade. Mas fratura, e eu posso falar que eu sou ortopedista, fratura de fêmur, fratura de tíbia, fratura de antebraço, essa traumatologia diária tem que ser operada aqui, Cabral. Não pode ficar esperando 2 meses, 3 meses para ser operado lá no hospital de Araruama, que é referência. Não pode, tudo é transferência. Dinheiro? Cabral, a última vez que eu fui prefeito, eu tive um orçamento de 760 milhões. Hoje o orçamento é praticamente de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então dinheiro não é problema, falta gestão. Falta gestão. Por que o povo quer que eu volte? Porque com muito menos eu fiz muito mais. E eles têm saudade de que Marquinho fez. Porque eu não sou melhor nem pior, mas eu sei gerir a prefeitura. Eu sei o que fazer. Eu tenho experiência adquirida da minha vida pública, que eu sei o caminho certo e onde priorizar. E eu sempre priorizei e sempre vou fazer dessa forma. Na minha gestão, saúde, educação e social serão prioridade sempre. E o povo sabe disso, porque quando eu fui prefeito, eu fiz muito pelo povo. Então, essa questão é absurda hoje. Então, eu volto a repetir a Milton. Milton, eu faço da minha vida uma pré-campanha. Eu estou todo dia nas ruas. E eu estou todo dia o povo me pedindo para voltar. Por isso que eu sou pré-candidato. Tá, você se coloca com esse otimismo, mas qual a avaliação que você faz dos nomes que estão colocados nessa pré-campanha? Como o deputado Serginho, a prefeita que vai tentar a reeleição, o Alair Correia, que se colocou também como pré-candidato, Rafael Peçanha. Eu não estou aqui para analisar possíveis pré-candidaturas. Mas qual o nome que mais o assusta eu entendo que na boca da urna? Não tem nem dúvida nenhuma que a eleição hoje já está polarizada entre Marquinho e Serginho. Não existe outra alternativa. Não tem terceira via, quarta via, quinta via, não existe. A eleição hoje é Marquinho e Serginho. O povo tem certeza absoluta que vai ter que optar entre Marquinho e Serginho no ano que vem. Respeitando as outras candidaturas. Mas pelas pesquisas que eu tenho avaliado, hoje a eleição já está polarizada. Vamos falar de mandato. Como você avalia os mandatos do deputado Serginho e da prefeita Magdala Furtado? Eu digo o seguinte, da Magdala é muito precoce você analisar 5 meses de governo, né? A gente não pode avaliar 5 meses de governo. Eu acho que a gente tem que dar um tempo maior para que ela possa apresentar. Até agora não apresentou nada. O que a prefeita fez até hoje? Nada. Você disse que não ia avaliar, mas já está avaliando. Você acha que ela não fez nada até hoje? Estou falando que eu não posso avaliar se ela vai fazer ou não um bom governo. Estou falando porque o tempo é muito curto. Nesse tempo curto, eu não posso falar que ela já fez grandes coisas, porque ainda não fez. Né? Mas também o tempo é muito curto para ela fazer. Então, vamos ter que aguardar para ver. Eu digo assim, não pode hoje crucificá-la, porque o tempo é muito curto. O que eu falo é o seguinte, com a arrecadação dá para fazer bastante coisa. E eu espero que ela faça, que eu torço por ela. Eu torço porque eu quero o melhor para o município de Cabo Frio. Eu não estou aqui para criticá-la ou aplaudi-la. Eu quero que ela faça por Cabo Frio, só isso. O Wagner Pinheiro, nosso colega jornalista, ele é da revista City Tour, ele nos mandou a seguinte colocação. Candidato ou não, mas como homem público, na sua opinião, quais são as alternativas para o fortalecimento do turismo? Primeiro, Wagner, eu quero mandar um abraço para o Wagner, gosto muito do Wagner. Primeiro, Wagner, a gente tem que voltar a ter o compromisso com a baixa temporada da nossa cidade. Eu falo, Wagner, e volto a repetir. Eu, quando fui prefeito, eu digo que janeiro, fevereiro, até o carnaval, nessa cidade não precisa incrementar medidas para atrair o turista, porque ele vem de qualquer jeito para Cabo Frio, vai lotar essa cidade. O que a gente fez, e vamos voltar como pré-candidato, eu posso afirmar isso,
é que nós vamos voltar a ter um calendário de eventos para que a gente possa, na baixa temporada, aquecer a economia. É voltar a ter o que nós tínhamos. Nós criamos, Wagner, o Festival do Camarão, o Festival do Marisco, a Festa Nordestina no Jardim Esperança, a Festival de Farinha em Tamoios. Nós criamos a Festa Portuguesa no Boulevard Canal, tudo na baixa temporada. O que a gente precisa é voltar a ter um calendário oficial de eventos voltado para a baixa temporada, associado a um projeto que eu tenho, que eu vou voltar a fazer, né? Eu deixei pronto com a área desapropriada, com o projeto pronto, que acabou, a gente não existe mais o projeto, que é o projeto de construção do Centro de Convenções em frente à InterTV. Ali eu pretendo fazer também, que para que a gente possa movimentar a baixa temporada, um centro de convenções e de feiras e eventos ali, voltado até para feiras náuticas, que é aquela área que eu desapropriei em frente à InterTV. Para não deixar passar, você respondeu a pergunta, eu nem estou lembrado de Milton, qual a estratégia para manter uma pré-campanha com a decisão da Câmara rejeitando as contas? Já falei para você. Primeiro que eu tenho certeza minha pré-campanha continuará da mesma forma, eu falei para Milton. Eu não tenho interrupção, porque eu tenho certeza absoluta que eu terei o deferimento ano que vem. Então, eu estou muito confiante. O que leva a ter tanta certeza de que você terá o deferimento do registro de candidatura? Porque eu digo que eu sou um rábula. O que é um rábula? É aquele que não é advogado, mas pela vida já tem conhecimento muito grande de advocacia. Eu aprendi, levei tanta cacetada nessa vida jurídica eleitoral que eu já me tornei um rábula na advocacia. Então, eu tenho certeza absoluta que nós conseguiremos o nosso deferimento ano que vem. Podem aguardar. Qual foi o seu sentimento quando você recebeu a notícia do placar de 11-6 na Câmara? Eu já sabia que a probabilidade de alcançar a vitória seria quase impossível, né? Porque o poder econômico agiu de uma forma assustadora. Porém, né, você coloca o poder econômico agiu de forma assustadora numa votação da Câmara. Não tem dúvida disso, não. Como? Meu irmão, tem que perguntar àqueles que estão envolvidos no processo. O que eu falo é o seguinte, que a gente ouve falar. Eu não posso afirmar aqui, mas a gente ouve falar. O que a gente ouve falar é que houve interferência, né, econômica no processo eleitoral na Câmara Municipal das Minhas Contas. Esse é o nosso podcast com o ex-prefeito Marcos da Rocha Mendes. Voltamos já. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas. O nosso podcast tem o oferecimento da Ecomix Gestão Ambiental, da Barbearia Boulevard e também do Shopping Canal. Queremos lembrar de que toda sexta-feira, todo fim de semana, nós temos a Folha dos Lagos em todas as bancas. Marquinhos Mendes, a Folha já está indo para 34 anos de história em Cabo Frio. Quase a minha idade, né? Quase sua idade. Quem dera. Nem invertendo. Seu pai também teve jornal em Cabo Frio, tem uma história. A Razão. Né? A Razão. Papai teve a história, porque papai teve uma gráfica ali na Teixeira e Souza. Eu era muito criança, né? Mas ainda tem na minha memória. Teve na Teixeira e Souza e teve também aqui atrás do Unibanco, ali onde é... Na Rua Veiga. Na Rua Veiga, onde é aquele prédio grande,
né, atrás do Unibanco, ali tinha uma onde por Neuci. último foi de Neuci Santana. Aquilo ali foi de papai, depois passou para Neuci. Entendeu? Por falar em Neuci Santana, me fez lembrar o Alexandre, né? Filho que foi vereador, isso. Tal, e me fez lembrar de Alair Correia. Ele colocou a pré-candidatura dele. Como você avalia isso? Eu respeito, com o maior respeito que eu tenho por Alair, a gente não pode, de maneira nenhuma. Alair tem um legado nessa cidade que tem que ser respeitado, né? Eu falo para as pessoas que você pode divergir do Alair, mas tem que respeitar a vida pública do Alair. Nesse período que você está na política, você foi vereador, prefeito a primeira vez? Foi 2004. Em 2004. 2012. Você foi prefeito três mandatos. Vezes, 3 mandatos. 2 de 8 anos. E o outro de 2. Outro de 2. Em 2018, você perdeu o mandato. Isso. A partir de 2018, Cabo Frio afundou. Um mergulho numa crise política sem precedentes. Né? Não só política, mas administrativa também, né? Política administrativa, né? Com certeza. E é por isso que eu sou pré-candidato a prefeito. E se fala muito também, além dessa crise política, na estagnação econômica, também por reflexo da crise política, sem dúvida. Uhum. Como você avalia 18 a 2023 esse processo de crescimento, desenvolvimento ou não desenvolvimento da cidade? É questão de gestão. Volto a repetir. Cabral, você tem que ter grupo. Ninguém governa sozinho. Eu falo que as pessoas têm que saudade não do Marquinho, mas do grupo político que Marquinho representa. Eles sabem que pode confiar porque eu sei e tenho essa capacidade de formar um grupo capaz de governar essa cidade. Governar é gestão. E, com todo o respeito que eu tenho aos outros, eu tenho muita experiência que será muito importante no processo de reconstrução. Você fala com otimismo em reverter a situação e garantir o regime da candidatura. Não tenho dúvida nenhuma. As pendências no âmbito federal. Não tem. Não existe mais nenhuma? Não existe. Se você me prova aí qualquer pendência, não existe mais. Não existe pendência. A única pendência hoje foi que a Câmara me colocou agora que eu vou reverter. Não existe pendência. Não existe outro processo. Então, eu vou reverter, porque eu tenho certeza que nós vamos reverter essa votação da Câmara, essa votação política da Câmara. No seu plano otimista, você espera ter o apoio do vereador, o presidente da Câmara, Miguel Alencar, que é do seu partido? Eu não estou... Cabral, eu tenho um grupo que é aberto à conversa, ao diálogo, e está aberto a conversar com todos. Eu não estou fechando, meu grupo não é um grupo fechado, é um grupo aberto para que a gente possa conversar, se for para a construção do município, da melhoria, da reconstrução dessa cidade, eu estou aberto a conversar com qualquer um. Qualquer um. Muito bem. Desde que eu seja o cabeça e eu seja o pré-candidato ano que vem. Desde que seja... O cabeça, que eu seja o pré-candidato. Muito bem. Marquinhos, você foi vereador, deputado estadual 2 vezes, né? Eu fui vereador e deputado estadual uma vez. Uma vez. E foi federal. Federal uma vez também. E por diversas vezes você assumiu secretarias na prefeitura. Não, só uma vez, Cabral. Só 2 vezes. Eu fui secretário de saúde, temporariamente com a Alair, né? Eu acho que foi só a única, não foi só isso, só o secretário de saúde por um período muito curto. No turismo você não passou? Não, passei no Carlos Zito, meu irmão, que passou. Aliás, o livro do seu irmão, o Carlos Zito, está fazendo um sucesso. Rapaz, mas você tem que ter tempo, porque são 500 e poucas páginas, você tem que ter tempo para ler. Mas é muito interessante, eu digo que é um documentário escrito, então é muito legal, é estimulante, ainda mais a gente que gosta dessa história, é muito interessante o livro do Carlos Zito. A influência do governador nas eleições do ano que vem. Você acredita que vai ter peso em Cabo Frio? Olha, peso, não creio não, porque o peso ele vai se dedicar às cidades que têm um eleitorado bem maior. Não é Cabo Frio que tem um eleitorado de 160 mil eleitores, né? Mas ele vai tentar fazer os seus candidatos. É natural. Cabral, isso faz parte do jogo. Então, eu não estou preocupado com não ter o apoio do governador. Eu quero ter o apoio do povo da minha cidade, como sempre tive e terei, não tenho dúvida nenhuma. Quem ganha eleição não é governador, quem ganha eleição é o povo.
Obrigado, Marquinhos Mendes. Calma aí, cara. Muito cedo, muito rapidinho. Pois é, o papo é bom, mas tem que... Né? Rapidinho. Mas é uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço, Cabral, a oportunidade e mais do que nunca quero agora me dirigir a cada um de vocês. Eu estou aqui reafirmando o meu compromisso com a cidade de Cabo Frio. Estou aqui para falar a vocês de que sou pré-candidatíssimo a prefeito no ano que vem, terei o ano que vem o meu deferimento, as perseguições continuarão, ninguém nessa vida joga pedra em árvore que não dá bom fruto. Vão tentar de todas as formas me eliminar do processo eleitoral, como sempre fizeram. Mas eu quero me dirigir a você. Eu não tenho o que meus candidatos, meus adversários e os pré-candidatos, possíveis pré-candidatos, poderão ter, que é poder econômico. Mas eu tenho o que eles não têm. É um legado de quem foi prefeito e fez muito por essa cidade, e mais do que legado, eu tenho o amor desse povo para comigo. Eu quero agradecer, Cabral, a oportunidade e reafirmar esse compromisso com Cabo Frio. Sou pré-candidatíssimo a prefeito o ano que vem. Este é o nosso podcast e a gente volta semana que vem. Podcast Moacir Cabral, uma produção Rede Canal 10, Cabo Frio TV. Oferecimento: Shopping Canal de Cabo Frio, opção de comércio, lojista e serviços. Localizado no Boulevard Canal, o nosso shopping é um mix de modernidade, espaço confortável, acessibilidade e segurança. Boulevard Canal, negócios, serviços, cultura e lazer. Ecomix Gestão Ambiental, jogando limpo com a cidade. CDL Cabo Frio, comércio forte, cidade desenvolvida. Barbearia Boulevard, lugar perfeito para quem busca a experiência única da elegância. Barbearia Boulevard, no Boulevard Canal. Agende seu atendimento. Instituto Ecovida, desde 2013 transformando vidas.